Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, daqui a pouco não perca o nome da Felizarda, ou do Felizardo, né? Que vai receber em casa esse conjunto fantástico de gargantilha e brincos que você vê aí no vídeo. Coisa linda, né? Então, vai ser daqui a pouco, no finalzinho da edição de hoje, das 18 horas, de A Força do Amor. E continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, dando o seu like, isso é muito importante, e ativando o sininho, né? Para receber o aviso sempre que tiver história nova no ar, que ainda dá tempo de você ganhar. Tá bom? Quando ela me procurou de novo, eu até pensei que ela fosse fazer mais uma tentativa de reaproximação. Olha, reconheço que até a tratei mal. Já estava tão irritado com aquela insistência. Fabiana, de novo? Meu Deus, a gente já conversou, Fabiana. Já fui claro com você. Não vai rolar mais nada entre nós. Quanto que você vai entender? Fica tranquilo, Leandro. Fica tranquilo porque eu não vim implorar para ficar com você não, viu? O assunto que eu tenho a tratar com você é bem mais sério do que isso. Mais sério? O que é isso que você tem aí na mão? Você não sabe? Nem imagina? Eu quase caí duro quando vi que se tratava de um... Olhei para o seu rosto, rezando que ela me desmentisse, dissesse que era uma brincadeira. Só que, pro meu desespero, ela falou com todas as letras. Leandro, eu... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe o que até hoje eu não entendo? Por que é que ela deixou para terminar o nosso namoro justamente faltando tão poucos dias pro Dia dos Namorados? Por quê? Pior, ela sabia que eu tinha reservado uma pousada para passarmos um final de semana maravilhoso. E mesmo assim, ficou ali quietinha, na dela. Imagine como eu me senti. Olha, foi um golpe terrível. Porque eu estava gostando dela de verdade. E não era pouco. Estávamos juntos há pouco tempo. Eu sei. 7 meses apenas, mas... eu achei que o nosso namoro fosse vingar. Que ela estivesse gostando de mim também. Só que no fim, tudo se acabou com meia dúzia de palavras. E palavras que eu não vou esquecer. Acho que isso ainda foi pior. Porque ela não me deu nenhuma justificativa, uma razão, um motivo real. Só falou aquilo. Apesar de tudo, eu curti, viu, Leandro? Foi bom enquanto durou, mas... enfim... como assim foi bom enquanto durou? Nem um beijo, um abraço, uma simples mensagem. Aquela frase que não dizia nada com nada e tudo estava acabado. Tudo bem, havíamos tido uma pequena discussão na noite anterior, mas coisa banal. Briguinha de casal. Nada que justificasse ela terminar tudo comigo. No fundo, é como eu já disse. Eu acho que ela fez aquilo de caso pensado. Já estava com tudo planejado na cabeça. Aí aproveitou aquela discussãozinha toda ali para colocar um fim no namoro. Olha, eu fiquei arrasado. E acabei indo chorar as minhas mágoas com a minha prima. A gente sempre teve, assim, um relacionamento muito bom. Pelo fato de ela morar ali na casa do lado, vivíamos conversando. E a Fabienne foi a primeira pessoa que me veio à cabeça para, pelo menos, desabafar. Liguei para ela, marcamos de conversar ali mesmo, na frente de casa. E aí contei que a Carla tinha terminado o namoro e feito isso por mensagem. E ela também achou esquisito. Nossa, por mensagem? Olha, sei lá, mas de repente, Leandro, ela nem tenha terminado de verdade, de fato. Você que, de repente, entendeu errado. Conversa com ela de novo.
Vai que de repente vocês se acertam. Que nada, Fabiana. Ela até me bloqueou, se é que você quer saber. Ela não quer saber de mim. O pior é que eu tinha reservado uma pousada lá em Pissarras pra gente passar o final de semana. Não sei nem se vou conseguir cancelar tudo assim, em cima da hora. Sabe, no que eu falei aquilo, a expressão dela mudou. Ela fez aquela carinha assim, de quem estava tendo uma ideia e falou: não cancela, eu vou com você. A reserva é para 2, não é? Então, a gente divide. Eu pago a metade do valor. Sabe, eu fiquei olhando para ela, sem saber o que responder. Imagine, eu tinha reservado aquela pousada, pensando em passar um final de semana romântico com a minha namorada. Porque até então, eu achava que tinha namorada, né? Não seria necessariamente no dia dos namorados, porque caía num dia de semana, mas mesmo assim, era para a gente comemorar. Não levei muito a sério aquela ideia da Fabiana, até porque, convenhamos, né? Era um quarto de casal, só tinha uma cama. De que jeito que a gente ia se ajeitar? Falei: ô Fabiana, você já pensou o que vão dizer? Nós dois sozinhos passando o final de semana numa pousada. Eu conheço esse povo. Vão ficar achando que a gente... O que tem, seu bobo? Deixa que falem. De mais a mais, a gente troca de quarto lá na pousada, pega um outro com beliche ou 2 camas, sei lá. Olha, para ser bem sincero, eu não me animei. E como iria me animar? Se a Carla tinha me deixado, era com ela que eu imaginei que ia passar aqueles dias ali, sabe, a gente se amando, aquele clima romântico, e eu ainda estava me sentindo perdido. Minha ficha ainda não tinha caído de todo. Aliás, ainda tentei conversar com a Carla, me entender com ela. Quem sabe ela mudasse de ideia ou estivesse nervosa no momento em que tomou aquela decisão. Mesmo ela tendo me bloqueado, eu fui à casa dela de novo. Já tinha feito isso. Só que ela mais uma vez me recebeu tão mal. Aliás, ainda pior. Chegou a dizer que realmente estava tudo acabado, que eu tinha de entender. E ainda pediu, por favor, que eu parasse de insistir com uma coisa que não ia dar em nada. Ela estava decidida. Eu que cuidasse da minha vida, que ela estava cuidando da dela. Olha, eu nunca imaginei que ela fosse me tratar daquele modo. Foi por conta desse jeito dela comigo, aliás, do modo como ela falou. Como se eu fosse um qualquer, uma pessoa insignificante. E no fim resolvi aceitar a proposta da prima e acabei fazendo aquela viagem com ela. E quer saber, foi um passeio assim até mais agradável do que eu podia imaginar. Por conta das coisas que a minha ex-namorada tinha falado da última vez que a gente conversou, eu decidi virar aquela página de vez. Não sabia ainda como faria isso, até porque não é de uma hora para outra que a gente esquece alguém, né? Principalmente quando gosta da pessoa. Mas eu sabia de uma coisa: de um jeito ou de outro, eu iria esquecê-la. Só que teve um problema. Assim que chegamos a Pissarras, quando fomos dar entrada na pousada, não conseguimos trocar de quarto, porque não tinha nenhum outro disponível. Quer dizer, até tinha, mas era de casal, do mesmo jeito. Ou seja, tivemos de ficar naquele quarto mesmo. Lembro que a moça que nos atendeu percebeu o nosso embaraço e se dispôs a nos oferecer um colchão. Só que mesmo assim, um de nós teria de dormir no chão. A Fabiana, inclusive, não quis. Olha, moça, não precisa não, viu? Deixa como tá. A gente se ajeita, né, Leandro? Ela falou aquilo pra moça e aí me olhou de um jeito que sei lá, viu? Entrei no embalo. Até porque já estava ali mesmo, né? A gente acabou se acomodando ali no quarto. Naturalmente que fiquei me sentindo meio estranho pelo fato de ter de dividir aquele quarto com ela, mas fazer o quê? Depois saímos para curtir a praia
os lugares. Olha, não vou negar, viu? Pelo menos no começo foi meio difícil, assim, eu me situar, me acostumar com a situação. Até porque eu tinha planejado fazer aquele passeio com outra pessoa, que representava para mim uma outra coisa completamente diferente. Apesar de tudo, mesmo ela tendo sido tão grossa comigo, sabe, eu estava triste, sentindo demais a sua falta. Sabe aquele aperto que dá, assim, quando a gente fica longe da pessoa? Aquela mágoa. A Fabiana, inclusive, notou que eu estava ali, meio jururu, e falou: ô, Leandro, se anima. Olha só que lugar lindo que a gente está. Você vai deixar aquela mulher estragar o nosso passeio? O pior é que ela tinha razão. Numa hora daquelas, inclusive, quem sabe a Carla já estivesse até em outros braços. Por que não? Vai saber. Para ter terminado daquele modo comigo, com quase certeza, e eu digo quase porque, enfim, ela já estivesse até envolvida com outro cara. Olha, quando eu pensei nisso, me deu de novo aquela pontada no peito e eu, mais uma vez, decidi que ia tirar aquela mulher da cabeça. E olha, a gente curtiu tanto a praia. Aqueles 3 dias, eu procurei curtir o máximo que podia. Até porque era um lugar assim, tão maravilhoso, que seria um pecado não aproveitar. À noite, saímos para conhecer a vida noturna de lá e paramos num barzinho que tinha música ao vivo. E foi naquele bar que a Fabiana me fez uma pergunta que, sinceramente, me deixou sem saber o que dizer. De repente, a gente ali curtindo a música, etc. Ela me fez aquela pergunta: Leandro, seja sincero comigo. Você acha que, se a gente não fosse primo, teria chance de rolar alguma coisa entre nós? Rolar alguma coisa? Sei lá. Que pergunta, Fabiana. Nunca parei para pensar nisso. Não é? Pois eu já pensei. E não foi pouco. Várias vezes, aliás, eu pensei nisso aqui mesmo, depois que a gente chegou. O que você está querendo dizer, hein? Você está querendo me deixar nervoso, é isso? Leandro, se eu te disser uma coisa, você promete que não vai me chamar de louca? Eu sempre tive uma queda por você, apesar de a gente ser primo. Sempre te achei um cara bonito, um cara bacana. Eu morria de ciúme, se você quer saber, quando você aparecia lá na vila com alguma menina. Isso não é de hoje, viu? Mas desde que eu virei mocinha ali, 14, 15 anos... Olha, eu escutei aquelas palavras e fiquei até meio pasmo. Pasmo porque nunca tinha rolado nada, nem mesmo uma conversa daquele tipo entre a gente. Tanto que resolvi não levar a sério. Cheguei a pensar, inclusive, que ele estivesse realmente brincando. Mas ela jurou que era verdade. E ainda acrescentou: por que você acha que eu não arranjei um namorado sério até hoje? Sei lá. Eu até que sempre fiquei na expectativa de que pudesse acontecer alguma coisa entre nós. Olha, depois de tudo que essa menina falou, foi inevitável o clima mudar entre a gente. E como não mudaria? Tanto que eu achei até melhor mudar de assunto. Fiquei meio constrangido, meio envergonhado, sei lá. Ela também, depois de falar tudo, né, ficou meio sem jeito, mas acho que deve ter entendido que eu não queria falar sobre aquilo. Éramos primos. Sabe, aquele assunto não tinha nada a ver. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, de modo que só o que eu queria era beber, relaxar e curtir. Nada de assunto sério. Pelo menos não naqueles dias em que a gente estava ali. Só que depois que voltamos à pousada, quando entramos naquele quarto onde havia apenas aquela cama de casal, sei lá, mas parece que alguma coisa mudou. Principalmente porque estávamos embalados
pela bebida que havíamos tomado. A Fabiana era minha prima, tudo bem, mas era uma menina bonita. E convenhamos, né? Mesmo a gente sendo primos, ainda mais embalados pelo que tínhamos bebido, a gente fica meio, sabe, entusiasmado. Quando perguntei como que a gente ia fazer para dormir, já que só tinha uma cama, ela só sorriu e falou aquilo. Ué, eu durmo numa ponta e você dorme na outra. E pode ficar tranquilo, viu? Eu não vou nem encostar em você, se é esse o seu medo. Para resumir, foi praticamente inevitável e acabou acontecendo. Por mais que fôssemos primos, numa hora dessas, o desejo acaba falando mais alto. Impossível. Meu Deus, como dividir a mesma cama com uma mulher bonita e não tocá-la? Não tem como. Mesmo que eu fosse um santo, acho que não conseguiria. A verdade é que acabamos transando e ainda repetimos tudo de manhãzinha no momento em que acordamos. E depois de tudo aquilo, nada mais foi igual e nem poderia ser. A gente agora andava até de mãos dadas na rua. Ela me abraçava a cada 5 passos, me dava um beijo. Olha, confesso que demorei para assimilar. Mas, a partir de uma certa altura, não sei, começou a me parecer uma coisa natural e... Quem diria? Às vezes eu olhava para ela e pensava... Meu Deus, quem diria? Eu e a minha prima, num clima de romance, passando aqueles dias como se fôssemos um casal em lua de mel. Aliás, o mais estranho é que depois daquela noite, em nenhum momento pensei na minha ex. No fim, sabe, do nosso namoro, não pensei. Nem eu mesmo podia acreditar, mas o que tinha acontecido entre mim e a minha prima me fez tão bem que, se eu imaginasse, teria programado aquele encontro muito antes. Olha, eu confesso que bateu até um certo aperto quando chegou a hora de voltarmos. Sabe aquele gostinho de quero mais? Aliás, ela também falou que se sentiu do mesmo jeito. Na volta, assim, com aquela carinha triste, ela perguntou como ficaríamos depois. Se a gente continuaria se vendo. Era o que ela mais queria. Podia ser até escondido, sem as nossas famílias saberem. Até para ninguém ficar botando areia, né? Para ela não teria nenhum problema. Só o que importava era que ficássemos juntos. Olha, eu francamente não soube nem lhe dar uma resposta. Até porque ainda continuava tão confuso. A verdade é que eu nunca tinha me imaginado tendo alguma coisa com uma prima, ainda menos com a Fabiana. Só que, ao mesmo tempo, se eu disser que não tinha gostado de ter passado aqueles dias com ela, como se fôssemos 2 namorados, estaria mentindo. De modo que, apesar de toda aquela confusão na minha cabeça, no fim continuamos com o nosso romance. Mas de comum acordo, em segredo. Até porque a gente não sabia o que nossos pais iriam dizer, sem contar o resto, né, dos parentes. Passou 1 mês, passaram 2, 3, 5. Ninguém nem desconfiava. Pelo menos era o que pensávamos. Mas o que acabou acontecendo foi outra coisa. Sei lá, embora gostasse de ficar com ela, eu não via futuro naquele relacionamento. Curtia ficar com ela, mas não estava apaixonado. Isso era bem claro para mim. E foi por esse motivo, aliás, pelos 2 motivos, né, que se juntavam, o fato de não estar realmente apaixonado, de apenas sentir atração por ela,
uma menina bonita, enfim. E pelo fato de nosso relacionamento também não ter muita possibilidade de vingar, foi que a certa altura eu decidi terminar. Não queria que ela pensasse que eu estava iludindo, ou que eu estava com ela só pelo sexo, até porque, volta e meia, ela perguntava o que eu achava de a gente abrir o jogo com os nossos pais, contar para todo mundo sobre o nosso namoro. Imagine, nem namorando, na verdade, a gente estava. Apenas ficávamos. Mesmo assim, era só de vez em quando. Eu não queria magoá-la, juro que não, mas chegou numa hora que eu achei melhor me afastar. Como eu já esperava, ela chorou um monte. Falou que me amava, que aceitava numa boa a gente continuar daquele jeito, sem ninguém saber. Mas é que eu já estava decidido. Repito, não tinha futuro. Então, para que continuar com uma coisa que não tem futuro? Ela ficou muito triste. Mas, no fim, até porque não tinha outro jeito, né? Acabou entendendo. Só que, volta e meia, ela tentava uma reaproximação. Eu me esquivava, fazia o que podia para desconversar. E aquele dia, quando ela mais uma vez veio atrás de mim, eu pensei que fosse para falar exatamente da mesma coisa. Fosse mais uma tentativa de reaproximação. Coisa que ela já tinha feito 2 ou 3 vezes. Só que não. Lembro que eu estava em casa, no quarto, quando ela entrou pela porta. Eu já fiquei até meio impaciente e cheguei a falar assim, meio grosso. Ô, Fabiana, de novo, a gente já conversou. Desculpa, mas... Calma, Leandro. Fica tranquilo que eu não vim implorar para ficar com você, não, viu? Eu tenho um assunto muito mais sério para a gente conversar. Antes mesmo de me dizer o que era, ela estendeu a mão e colocou aquele envelope assim, em cima do meu peito. Eu estava encostado assim na cama. E olha, só aquele gesto já me fez sentir aquele gelo na espinha. Perguntei, antes de tocar naquele envelope, perguntei o que era aquilo, o que significava. E ela pediu que eu abrisse. Abre, e você vai ver. Olha, eu quase caí duro. Quando vi que se tratava de um teste de gravidez, cujo resultado era positivo. Olha, eu olhei para ela, aturdido, sem saber o que dizer. E fiz a pergunta idiota. Que significa isso? Tô grávida. A gente vai ter um filho. Olha, minha ficha custou a cair. Como que isso aconteceu? Você pode me explicar? Você não toma remédio para não engravidar? Ela nem se dignou a responder. E ainda acrescentou. Já conversei com a mãe, Leandro. Ela já está sabendo de nós dois. Eu contei para ela que o filho é teu. Mas como assim? Como contou? Você conta para ela antes de... Por que você fez isso sem falar comigo? O que ela disse? Tua mãe? Não disse nada, né? Só ficou espantada. Mas ela não ficou contra, não, viu? Será disso que você tinha medo? Aliás, você vai ter coragem de contar pro teu pai, pra tua mãe, se você quiser. Eu posso te ajudar. Meu Deus, que situação. Puxa vida, eu não estava esperando. Já estávamos afastados há mais de mês. E no fim, não me restava alternativa a não ser assumir a responsabilidade. Que outra coisa? O que exigiria de mim, naturalmente, abrir o jogo com toda a família. O estranho foi que ninguém ficou contra o nosso romance.
O único medo de todo mundo parecia ser que a criança nascesse com algum problema, pelo fato de sermos primos de primeiro grau. Mas de resto, todo mundo aceitou numa boa. Minha mãe, por exemplo, chegou a falar: sempre pensei que rolasse alguma coisa entre vocês. Desde pequenininhos, vocês sempre foram tão grudados um no outro. Até a mãe dela, a mãe da Fabiana, confirmou, quando a minha mãe falou aquilo. Num primeiro momento, eu disse que iria assumir a criança. Mas com o tempo, sei lá, a gente foi se aproximando, eu e a Fabiana. A gravidez parece que foi nos deixando mais unidos. Até que no fim, começamos a dormir juntos de novo. Sei lá o que aconteceu comigo, eu acho que fui me acostumando à situação e não achando mais uma desgraça aquilo que tinha rolado, até porque a chegada de uma criança é sempre uma coisa boa, pelo menos do ponto de vista da... E depois tinha outra, né? Eu gostava da Fabiana. Não estava apaixonado, mas aqueles dias que a gente tinha passado lá na praia, aquilo mudou, assim, o modo como eu a via. E sem contar aquele momento em que eu achei melhor que a gente terminasse, depois, e agora com o filho, como um elo, eu acho que comecei a aceitar melhor a situação. Sei lá, o zelo que ela tinha com aquela gravidez, o modo como se cuidava, sempre pensando no bem-estar do nosso filho. Tudo isso, sei lá, acabou me fazendo gostar mais ainda dela. Até porque não dava para esconder. A Fabiana era uma mulher incrível. Isso eu sempre disse a ela. Sempre falei, mesmo quando ela era apenas a minha prima. Quando eu nem pensava, nem imaginava que algum dia a gente fosse se aproximar tanto. Mas sabe, nessa fase de gravidez, parece que ela acabou se mostrando mais maravilhosa, desde que ficou grávida, e que a gente recomeçou a se aproximar. Até que, no fim, resolvemos ficar juntos de fato. Inclusive, casamos de papel, passado e tudo. Embora, por falta de recurso, e por ser um casamento assim que, enfim, não estava agendado ainda, não fizemos assim uma grande festa. E, em vez de termos o nosso cantinho, ela acabou vindo morar aqui comigo no meu quarto de solteiro. Graças a Deus, e isso é o que foi mais importante de tudo, dali alguns meses, nosso filho nasceu. E quer saber, o que chegou a me assustar lá no começo, hoje me traz tanta satisfação, tanta alegria. Às vezes eu me pergunto, quem diria que a minha vida fosse dar essa guinada? Eu casado com a minha prima, a gente tendo um filho. E na família, ninguém contra, todo mundo a favor, principalmente agora, né? Que nasceu esse bebezão lindo e maravilhoso, sem nenhuma espécie de problema. Meu Deus, quem diria que eu me tornaria tão feliz e desse modo assim tão diferente, tão inexplicável, tão... Sabe o que às vezes eu fico pensando? Várias vezes, aliás, aquele fora que eu levei da minha ex foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Foi um momento tão triste, é verdade, que me deixou tão para baixo, tão desiludido, decepcionado, arrasado, completamente arrasado. Mas foi o que abriu as portas para a verdadeira felicidade. E hoje, se eu tivesse de voltar no tempo, eu agradeceria quando aquela mulher me deu aquele fora. Ela que seja feliz, porque eu já estou feliz e muito aqui, com a minha esposa, com o meu filho. Os únicos
e verdadeiros tesouros da minha vida. E na próxima sexta-feira, 20 de maio, 11 da manhã, não perca. Sabe, eu vim notando que ele estava estranho, quieto, assim, parecia longe. Sempre que nos íamos, ele não agia com aquela naturalidade de antigamente. Eu sempre perguntava o que ele tinha, mas a sua resposta era invariavelmente a mesma. Não era nada, apenas preocupação com o trabalho. Até que um dia, ele acabou abrindo o jogo, de tanto eu insistir. Falou que tinha uma coisa chata para me contar, uma coisa que já devia ter contado há mais tempo, mas estava criando coragem. Sabe, bastou isso para eu ligar o sinal de alerta. E quando perguntei o que era, quase caí dura com a sua resposta. Olha, chegou a me faltar o ar. Você está brincando comigo. Não pode ser verdade. E você me fala isso assim, com essa cara. Você me jurou que não tinha mais nada com essa mulher. E falei a verdade. Não tinha mesmo. Já faz um tempo que eu não tenho mais nada com ela. Só que... Olha, eu acho que não podia haver história mais enrolada do que a nossa. Quando me envolvi com o Dirceu, eu não fazia a menor ideia de que ele fosse casado. Até porque ele naturalmente escondeu isso de mim. Ele era o tipo de homem que sabe como envolver uma mulher. Boa conversa, bonito, charmoso, se vestia bem, sem contar. E olha, isso é uma coisa que eu não resisto. Era cheiroso demais. Lembro que a gente se conheceu num baile. Aí ele me tirou para dançar. E de saída, adorei o seu perfume. Nos conhecemos nessa noite, mas não rolou nada entre a gente, apesar de ter ficado ali me cercando praticamente a noite toda. Não nego. Me interessei por ele desde o primeiro instante. Mas pelo fato de estar ali com a minha irmã, não achei legal deixá-la sozinha para ficar com o Dirceu. A gente depois acabou se vendo outras vezes. Ele sempre me rodeando, me tirando para dançar. Até que numa dessas vezes, acabamos ficando juntos. Eu já estava me sentindo toda derretida por ele. Principalmente quando ele me fazia elogios, sorrindo aquele sorriso mais lindo. Só que depois que nos beijamos pela primeira vez, me senti totalmente arrebatado. Repito, eu não sabia que o safado era casado. Ele escondeu. Naturalmente que não ia contar. Perguntei um monte de coisas sobre a vida dele, desde o começo. E quando perguntei se ele tinha alguém, ele falou que era separado. Quando soube que era mentira, aí já era tarde. Eu já estava envolvida mais do que imaginava. Irremediavelmente apaixonada. Mesmo assim, fiquei fula da vida com ele. Tivemos uma briga muito feia, porque eu não aceitei. Você mentiu para mim e disse, desde o começo, você só queria tirar uma casquinha, né? Claro que não, Isabel. Puxa vida, será que você não percebe que eu gosto de você de verdade? Gosta nada. Você é muito safado, viu? Mentiroso. Ele jurou que seu casamento estava na fase final. Processo de separação. E falou ainda aquilo que a gente tá careca de ouvir, né? Que só não tinha me contado antes por medo de me perder. E ainda me pediu, fazendo aquela cara de cachorro pidão, um voto de confiança. Prometeu que logo, logo daria um jeito na vida dele com aquela outra, pra gente poder ficar juntos de vez. Olha, se eu não estivesse tão apaixonada, envolvida até o pescoço, com toda certeza teria pulado fora dessa barca furada, naquele mesmo dia, quando descobri que ele tinha uma esposa. Na verdade, até tentei me afastar. Ficamos algumas semanas brigados, só que no fim, a saudade acabou falando mais alto. Um dia ele me procurou, dizendo que estava morrendo de saudades, e aí a gente acabou reatando.
Fomos levando a nossa história do jeito que dava, né? Eu sempre esperando uma solução. Até que um dia, ele realmente me trouxe uma notícia boa. Na verdade, pensei até que fosse mentira. Aliás, até fiquei surpresa por tudo ter acontecido mais rápido do que eu pensava que pudesse acontecer. Porque, sinceramente, pensei que ele fosse ficar me enrolando por meses a fio, quem sabe até anos, como acontece em casos assim. Sabe, foi um dia feliz para mim, quando ele me fez aquela declaração. Eu até fiquei assim olhando para ele e me perguntando, será que ele está falando sério? Ele me contando que estava hospedado na casa de um amigo porque havia se separado da mulher. Não perca, é na próxima sexta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Isabel e Dirceu em mais uma edição de A Força do Amor.